tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Versículo 21 e 22, Jesus diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. É uma declaração forte. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu quero que você pense nisso. Pare para pensar um pouco. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, e aqui ele está falando dos judeus, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu quero usar como tópico, pregando alguns minutos nessa noite, a tempestade vindoura. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu acredito que o Senhor nos deu essas palavras e acredito que o Senhor vai nos ajudar a entregá-las a esse povo. Eu peço que toda pessoa que me ouve na televisão, no mundo inteiro e aqui nessa grande arena do Madison Square de Nova York, que primeiramente venhamos a glorificar o Senhor e em segundo lugar manejar a Tua palavra com cuidado, sem adicionar nada e sem remover nada dela. Eu te agradeço pela unção sobre a minha pessoa, essa carne frágil, e sobre o povo que está para ouvir a Tua palavra, e eu te peço no santo nome de Jesus, te louvando e glorificando, e todos dizem amém e amém. Há uma tempestade que está chegando, uma tempestade de proporções tão alarmantes que seja sem indescritível, não se pode imaginar. Uma tão cataclísmica, tão catastrófica, que não é possível que a língua do homem a descreva, ou que a mente do homem compreenda. Uma tempestade de proporções inimagináveis sobre esse planeta chamado Terra. E nessa noite eu entendo que não é muito agradável pregar ou escutar uma mensagem dessa natureza, eu sei disso. E eu não sou um pregador ou um profeta da melancolia. Mas como tentei falar para você ontem à noite, eu não tenho uma escolha ou alternativa a não ser trazer para você aquilo que eu acho que Ele me entregou. Não é da minha conta agradar a multidão, meu negócio é pregar a palavra. Ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo disse essas palavras. Uma tribulação tão grande como nunca se viu, nem nunca há de se ver. Quando você pensa algo dessa forma, é tremendo no seu conceito, na sua totalidade. Quando você pensa em algum dos dias de dor e de amargura que vieram sobre esse mundo no passado, dias de derramar de sangue, dias de catástrofe, de proporções grandiosas, e de imaginar que vai ser pior do que tudo isso, tão ruim que nunca mais vai acontecer, vai ser o período de grande tribulação, está por vir. Passamos por dias escuros no passado, a pessoa chega a ficar com a mente chocada, se fosse caleidoscopicamente tentar colocar em uma lista como se fosse uma lista de compras no mercado. Pois é algo muito terrível, mas vou mencionar uma dessas coisas. Jesus esteve
no Monte das Oliveiras, numa posição mais avantajada e olhando possivelmente, sem dúvida alguma, sobre os templos e prédios mais bonitos da face da terra, o Templo de Herodes, ali em Jerusalém. Construído de mármore branca, brilhando com a luz do sol, de pé como um monumento da lei mosaica. E ele disse para seus discípulos, horas antes da sua crucificação, que chegaria uma hora que nenhuma pedra ficaria sobre a outra em relação a essa estrutura arquitetônica maravilhosa, linda. As palavras dele, obviamente, foram cumpridas no ano 66 depois de Cristo. Vespasiano, o mais poderoso dos generais romanos na face da terra, recebeu uma instrução de César para acabar com a rebelião judaica, para acabar com a revolta. Vespasiano, com um exército poderoso, começou a seguir as ordens que foram dadas a ele. Um general bem poderoso. Sua inteligência militar, suas estratégias e táticas sobressaíam no mundo daqueles dias. Antes de chegar a Jerusalém, o César foi morto, ele foi ordenado pelo Senado romano e ele se tornou o chefe do Império Romano da época, consequentemente o próprio César. Seu filho Tito tomou seu lugar no campo de batalha. E Vespasiano era um homem de uma grande personalidade e uma figura poderosa, onde sua palavra era ferro, que exigia lealdade total e disciplina dos seus batalhões romanos. Seu filho Tito não tinha essa força, esse poder. E quando legiões romanas cercaram Jerusalém e ficaram ali de fora por vários meses, e foi um dos tempos mais terríveis que uma raça, um povo já conheceu. Eles não permitiam que comida entrasse ou saísse da cidade. E durante aqueles meses que as legiões romanas estavam cercando a Jerusalém, 600.000 corpos dos judeus foram lançados para fora dos muros. 600.000 corpos. Eles amontoaram. E quando finalmente o dia da conclusão chegou, 100 milhões e 100 mil homens e mulheres e meninos judeus tinham morrido no ano 70 depois de Cristo. Eles disseram que tantas cruzes foram colocadas do lado de fora dos muros que não havia mais lugar para se colocar mais cruzes. Outro dia, alguns meses atrás, eles descobriram em suas escavações em Jerusalém, em meio a achados arqueológicos, um lugar onde dezenas de milhares de esqueletos de corpos foram achados, e determinaram de seus estudos que eram corpos que tinham sido lançados em uma cova, e milhares deles tinham morrido em meio àquele terror do cerco de Jerusalém que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Como mencionei, Tito não tinha o poder e o respeito de seu pai Vespasiano. E finalmente, quando a cidade foi tomada por completo, soldados romanos, loucos por poder, bravos com a teimosia
da defesa judaica. Assassinaram tudo que viam. Tito levantou as mãos e disse: diante de Deus, eu sou inocente desse massacre, porque ele não tinha o poder que seu pai Vespasiano teria de evitar que os soldados fizessem esse massacre. Alguém disse aos soldados que possivelmente havia ouro no cimento entre aquelas grandes pedras do templo. Algumas daquelas pedras eram de 94 pés de comprimento, 10 pés de altura e 13 pés de largura, pesando muitas toneladas. Conectavam touros nas pedras e os removiam. Tinham 162 colunas de mármore que seguravam o átrio de 152 pés de altura. Removeram um por um. Toda a pedra foi removida enquanto os soldados tentavam encontrar o tal ouro que estava entre as pedras, até que não haviam mais pedras uma em cima da outra, cumprindo tintim por tintim as palavras de Jesus quando ele disse que pedra nenhuma ficaria sobre a outra. E depois araram aquele campo aonde ficava o templo. E é difícil para que venhamos a entender nessa noite um massacre daquele tamanho, algo tão terrível, que nos deixa estarrecido. E eu queria poder dizer que homens poderosos, homens sábios, diplomatas, embaixadores, de alguma forma vão encontrar uma saída desse pântano de dificuldades que esse mundo se encontra nessa noite. Mas, senhoras e senhores, isso não vai acontecer, há uma tempestade por vir. Há uma tempestade que eu não posso evitá-la. Todos os pregadores se juntando não podem evitar, profeta algum, se houvesse algum nessa terra, ia ser capaz de evitar. Nenhum presidente pode evitar, nenhum primeiro-ministro pode evitar, nenhuma terra, nenhum império, nenhum reino pode parar. Essa tempestade está vindo porque a palavra de Deus diz que está vindo. Eles chamam de grande tribulação, e sempre houve tribulação no mundo. Existem tribulações em muitos países agora, existem tribulações na África nesse instante. Mais de 100 mil homens e mulheres, meninos e meninas em Moçambique passando fome, morrendo. Existe tribulação no Afeganistão nessa noite. Nessa noite existe tribulação por detrás das grandes montanhas do El Salvador. Existe tribulação nessa noite por detrás da cortina de ferro da União Soviética e da cortina de bambu da China. Existem tribulações, mas a tribulação da qual menciona aqui é de uma grandeza tão grande que eu nem tenho vocabulário para descrever, mas eu preciso tentar descrevê-la, para te alertar e para acordar uma igreja que dorme, e para acordar o mundo inteiro que já está muito desviado de Deus. A Bíblia nos diz no 6º capítulo do livro de Apocalipse, algo que está por vir, e nos dá uma descrição muito completa a respeito do que vai acontecer, o que está por vir. E eu devo enfatizar para você nessa noite que não vai demorar muito para vir. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei que não vai demorar? Eu sei que não vai demorar para aparecer, porque o homem, em sua tentativa científica de tentar ser Deus, e é isso que o homem quer fazer, o homem quer ser Deus. Ele segue seu mestre Satanás e quer se tornar Deus, porque Satanás quer se tornar Deus. E construindo cada vez maiores e cada vez mais terríveis armas sobre armas sobre armas. O mundo hoje chegou a um ponto que cientificamente e fisicamente é possível
destruir esse planeta por completo. É possível acontecer, mas não vai acontecer. E alguém perguntou: como é que você sabe? Você sabe mais do que os generais? Você sabe mais do que os embaixadores? Eu não posso responder isso, mas eu sei o que a Bíblia diz. Jesus Cristo não está voltando para ruínas em chamas. Jesus Cristo não está voltando para uma nuvem de hidrogênio que matou toda a vida na face da terra com gás. Ele não está voltando para um planeta morto com apenas esqueletos e cinzas. Ele não está voltando para um planeta que foi derretido por uma destruição nuclear, porque ele está na hora de dizer: chegou a hora, igreja, e agora quem domina isso aqui sou eu. Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo nesse planeta. Ele sabe muito bem de cada movimento que um soldado dá e cada ordem que ele recebe do seu general. Ele sabe de tudo o que está acontecendo nesse planeta. Tudo está caminhando como ele quer. A linha do tempo está apropriada para ele. Se a igreja do Deus vivo pensa que Deus está antiquado e ele não é mais capaz de tomar conta das coisas, eu quero te dizer que ele sabe exatamente o que está acontecendo, e é ele quem está permitindo que as coisas aconteçam. Há uma tempestade por vir nesse planeta. Ali no 6º capítulo de Apocalipse, o grande apóstolo João, o último discípulo a morrer, recebe uma ilustração do que está por vir. Ele não sabia o que aconteceria, na verdade ele nem entendeu. Mas naquele 6º capítulo de Apocalipse, o Senhor, falando com ele, diz para ele a respeito de um cavaleiro num cavalo branco. E esse cavalo branco vai ser o anticristo. O cavalo branco é mencionado porque o anticristo vai vir trazendo uma falsa paz. E vai vir dizendo ao mundo que ele tem a solução para todos os problemas do planeta. Ele vai ser um homem de semblante obscuro. Ele vai ter tanto poder que o mundo vai tremer diante da sua palavra. Ele não vai ser uma pessoa reencarnada do passado. Ele não vai ser um anjo caído. Ele vai ser um homem, um mortal. Mas ele vai estar possesso pelo demônio. Ele vai ser ajudado totalmente por um anjo caído que vai ajudá-lo. Ele não vai saber, mas o anjo vai estar ali. O mesmo anjo que ajudou a Alexandre o Grande. A guerra vai ser seu Deus. Ele vai conquistar muitos através do engano. Sua ambição vai ser de dominar o mundo inteiro. Ele vai se preparar para a destruição, para a conquista, como nenhum outro homem já se preparou para conquistas desde o começo do mundo. O anticristo vai ser a culminação de todos os Herodes, Amãs e Hitlers que já viveram. E os problemas desse planeta hoje são tão grandes que a humanidade quase que está implorando para que venha um homem resolver o problema. Bem aqui nessa grande cidade de Nova York, existem homens poderosos que estão trabalhando para que haja um controle mundial. Vocês estão me ouvindo? Homens poderosos nessa nação americana que desejam que a soberania dos Estados Unidos seja removida para um aglomerado que vai controlar todo o planeta, que teria o poder de controlar todo o exército, toda a marinha, contratar toda a tentativa científica na face da terra, o fim de nações separadas, que seria catastrófico para os Estados Unidos da América. São homens poderosos, mundistas, querem o controle global, querem conquistar o globo. E eles não são loucos, são os homens mais ricos e poderosos dessa nação, alguns deles. E o resultado disso tudo vai acabar dando em um cavaleiro branco, o anticristo, quando ele aparecer. A Bíblia nos diz que logo após o cavaleiro branco vai ser o cavaleiro vermelho.
O cavalo vermelho tipifica a guerra. Eu passei por este prédio de pedra, de ferro e de vidro aqui perto do East River, das Nações Unidas, e eu vi para a tentativa do homem para resolver os problemas desse mundo, e já estava pronta para falhar desde a sua concepção, porque removeram Deus das Nações Unidas desde a sua patente no começo. E eu quero lembrar aos diplomatas, quero lembrar aos embaixadores, a não ser que Deus construa uma casa, eles trabalham em vão para construí-la. Guerra. Eu queria poder me levantar aqui e te dizer que o homem de alguma forma vai encontrar uma forma para sair desse pântano de dificuldade que ele se encontra nele hoje em dia. Queria poder dizer a você que de alguma forma o poder e a força da América, eu acredito que a América tem que ser a nação mais forte na face da terra militarmente. Acredito nisso. Eu não gosto de ver os meus impostos gastos em armas e bombas e balas, eu não gosto disso. Mas temos que enfrentar um mundo que é, ao invés de um mundo que queríamos que fosse. Está chegando um dia quando as indústrias que constroem as bombas e as armas nucleares e os tanques vão fechar, e veremos a última linha de montagem, e veremos a última bomba ou bala sendo feita, e então não vamos mais ter guerras, e não vamos mais ter exércitos, e não vamos mais ter marinha, e não vamos mais ter armas, e não vamos mais ter armas, e não vamos mais ter bombas, e nem bombardeios, e nem mísseis. Eu busco esse dia, mas não vai vir até que o príncipe da paz volte, e o nome dele é Jesus. Veja bem, existem muitas pessoas nesse mundo que sabem o que é certo. Eles sabem o que devem fazer. Eu acredito que nosso presidente sabe o que fazer. Eu creio nisso. Eu creio que temos homens de integridade nessa nação que sabem o que fazer. Eles sabem o que é certo, mas eles não têm o poder para fazer. Eles sabem o que é certo, mas não têm o poder para fazer. Mas está vindo um, está chegando um, e está chegando alguém que não somente sabe o que é certo, mas tem o poder. Ele tem o poder, e o nome dele é Jesus. $1 milhão por minuto é gasto em armas neste mundo hoje. Pense nisso. $1 milhão todo minuto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no mundo inteiro é gasto com armas para matar e destruir. Guerra. E não vai melhorar, senhoras e senhores, só vai piorar. Seja qual for a falsa paz que temos agora, aproveite ela, usufrute dela, pois não vai durar muito tempo. Eu estou aplaudindo as tentativas do nosso exército, dos nossos embaixadores e diplomatas, para tentar encontrar paz no Oriente Médio e trazer algum acordo com a União Soviética, que é impossível, de tentar encontrar uma forma de sair daquela bagunça na América Central. Eu estou aplaudindo de pé a tentativa deles, mas isso não vai funcionar. Não vai haver paz, não existe paz. Não há nada a não ser guerra que está por vir sobre esse planeta e essa nação, porque é o que a Bíblia nos diz. E logo após a guerra vai vir a fome, o cavalo negro. A fome de proporções intermináveis. Nós aqui na América não sabemos o que é a fome, nós não temos a menor ideia do que é isso. Nosso problema é o inchaço. Nosso problema é ter calorias demais. Nosso problema é a gordura. Mas há uma possibilidade que um dia isso vai acabar.
e não por desejo ou projetos. O terrível cavalo negro que vem trazendo a fome já começou no mundo de hoje. Nos dizem que se algo não for feito na África, que é possível que 100 milhões de africanos, a maioria deles criancinhas, podem morrer na virada do século. Agora eu quero que você pense nisso. Nos dizem que a possibilidade existe na África, aquele grande continente, que 100 milhões de seres humanos podem morrer. Em somente alguns dias, vamos estar entrando em um dos países da África. Mais de 100 mil já morreram nesse país específico de fome. E isso toca você quando olhamos para a afluência da nossa nação. E nós vemos garotinhos e garotinhas que não tiveram direito de escolher a nação que queriam nascer. O corpinho deles está magro e o seu estômago está para fora, e as lágrimas rolam no rosto deles e eles choram, mas não há som. Você acha que Jesus não vê aquilo? Você acha que o coração dele não está partido? Outro dia mesmo eu vi, fiquei noite sem dormir, eu fechava os meus olhos e via. Eu estava na África alguns meses atrás, e eu peguei uma garotinha, tinham várias ali, eles falam, escolha a que você quiser, são vários. Eu peguei ela no colo e as perninhas delas não eram da grossura de 2 dedos meus. O estômagozinho dela estava inchado e a cabeça dela tinha ficado laranja e o cabelo estava caindo. Ela estava morrendo de fome. Eu olhei para ela ali e tínhamos dado a ela um saco de milho, e para outros meninos também. E eu vi aquela criança, ela pegou o milho e era como se fosse ouro para ela, era como se fosse pedaços de vida que ela pegou. Ela tinha mais ou menos essa altura. E eu a vi, e eu nunca me esqueci, nunca vou me esquecer. E eu vejo à noite, eu vejo quando vou dormir, eu vejo quando estou acordado. Ela tentou pegar o milho e ela estava tão fraca, passando fome. Eu não estou dizendo de não ter um lanchinho entre o almoço e a janta. Eu não estou falando de não ter doce. Estou falando morrendo de fome. Que ela caiu na poeira e aquele milho se espalhou. E eu me lembro daquela linda garotinha negra, com a mãozinha tentando evitar que o milho se espalhasse e tentando pegar ele em meio à poeira, pouco a pouco. Um dos meus cinegrafistas era um veterano do Vietnã com o coração endurecido. Ele tinha se pendurado de helicópteros que levavam armas. Um dos melhores cinegrafistas do mundo inteiro. E tinha gravado derramamentos de sangue, morte e tudo mais. E me disse, eu nunca vi nada como isso. Eu vi a lágrima rolar em seu rosto. Uma razão, a fome. O mundo inteiro hoje está começando a olhar para o cavalo negro. É só o começo. Só está começando, a porta se abriu um pouco, mas vai se escancarar. É um terror, é um inferno que é indescritível, com centenas e centenas de milhões de seres humanos que vão morrer de fome. Então João viu o cavalo amarelo, a morte e o inferno, milhões de milhões de milhões que morrerão, milhões que irão para o inferno que vai queimar e uma fúria virá sobre esse planeta. Jesus diz que uma grande tribulação como o mundo nunca viu antes e nunca mais vai ver. Não é algo bonito. Não é algo bonito naqueles dias terríveis, quando não somente o pecado do homem vai começar a borbulhar, mas o julgamento de Deus vai ser derramado sobre esse planeta. Eu olho para tudo isso,
Pode ser que alguns de vocês estejam aí pensando assim: ele é só mais um alarmista. Você está na sua cadeira assistindo a televisão agora, e você pensa: já ouvi alguém falar isso antes. Você pode falar o que quiser, mas isso vai acontecer. Essa Bíblia diz que vai acontecer isso aqui. Um horror tão terrível, algo tão horrendo, que vai trazer uma fúria cataclísmica sobre todo esse planeta. E nos fazemos a pergunta: seria possível fugir disso? E eu quero que você pense nessa pergunta rapidamente. Você pode fugir disso, você pode fugir disso, você assistindo pela televisão pode fugir disso. Ninguém realmente quer passar por algo tão terrível como isso. Seria possível que talvez possamos fugir disso, escapar disso. Jesus disse em Lucas 21:36, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Ore para que você seja digno de escapar dessas coisas que estão por vir. Meu irmão, você pode juntar seus milhões de dólares, se é que isso pode acontecer, com os poucos que puderem fazer isso nessa nação. Você pode tentar construir muita coisa nesse mundo, mas você está perdendo seu tempo. Ouviu bem? Você está perdendo seu tempo. É melhor você se preparar hoje para a vinda de Jesus Cristo. Isso é a coisa mais importante que existe na face de toda a terra. Eu acredito que a Bíblia nos diz que há uma forma de fugir. Eu acredito que a Bíblia diz que nós não temos que passar por isso. Esse tempo infernal que com certeza vai vir cataclismicamente sobre esse mundo. E alguém pode dizer: vai acontecer daqui a centenas de anos. Não tem como. Não pode ser daqui a centenas de anos. Pode começar logo em breve. E eu acredito que a semente já foi plantada para isso. Eu acredito que o mundo inteiro está se posicionando para o advento do anticristo. Eu acredito que o mundo inteiro está se posicionando para a guerra em proporções sem precedentes. A fome já começou e vai piorar 10.000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais. É o que vai acontecer logo depois da guerra e a morte. O Senhor nos disse que era possível escapar. Era possível que eu e você e qualquer um nesse mundo não teria que passar por esse inferno. E se você não fizer o que essa Bíblia te manda fazer, você vai passar por isso. E há uma boa possibilidade que todos vocês, ou pelo menos a maioria de vocês que estão me assistindo agora, vão estar aqui quando começar. Imagine só. Jesus nos deu alguns exemplos e eu quero ler para você nessa noite. Ele estava pregando e disse: assim como nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Estavam comendo, estavam bebendo, estavam se casando e dando de casar, até o dia quando Noé entrou na arca. Deus salvou Noé do dilúvio, e Jesus pode salvar você dessa grande tribulação que está por vir. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, só haviam poucas pessoas salvas naquela época, só Noé e sua família. Verdade. Eu queria poder dizer a você que todos que falam de Jesus vão subir. Eu queria poder te dizer que todos que levam o nome de Jesus vão subir. Todos que têm a religião vão vencer. Mas Jesus disse que largo é o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Mas estreito é o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Mas há uma arca sendo preparada nessa noite. Eles não acreditaram em Noé quando ele disse que o dilúvio estava vindo. Nem um ser humano acreditou em Noé na época. Poucos são os que acreditam na gente hoje. Eu me levanto e prego. Um repórter do jornal disse outro dia, depois que ele escreveu:
15 colunas no jornal falando mal de mim e me chamando de ladrão e de todas as coisas ruins que alguém pode falar. Depois ele disse: mas deve ter algo conduzindo esse homem, porque ele não desiste e continua voltando. Vocês, jornalistas, com suas risadas sarcásticas, sempre dizem que estamos exagerando o que está na Bíblia, nos rebaixando, dizendo que somos idiotas, loucos, gostamos de gritar de todo jeito e chorar. É bom você acreditar no que eu estou te dizendo. Porque se você estiver vivo, a mesma caneta que está me criticando, a mesma caneta que está sempre de uma forma sádica detonando esse evangelista e outros, você vai ter que escrever sobre essas coisas que eu estou descrevendo, e na época vai estar muito pior, e você vai se lembrar das palavras que esse pregador falou para você. Sem dúvida, milhares de pessoas ouviram a Noé. Dezenas de milhares, centenas de milhares ouviram a Noé, enquanto ele pregava e dizia a eles que vinha um dilúvio. Mas eles riram dele e zombavam dele, porque eles não queriam largar o mundo e os seus prazeres, o mundo do entretenimento, o mundo da vida boa. Vida boa. Meu irmão, uma tempestade está por vir. Já dá para ver os seus trovões e os seus raios ali no horizonte profeticamente. Dá para ver o barulho do trovão nessa noite. As nuvens de julgamento que estão aparecendo do outro lado da montanha. O braço do relógio está marcando 2 minutos para meia-noite, cientificamente falando. O mundo inteiro está olhando para aquela pequena nação chamada Israel e ninguém consegue entendê-la, nem ela consegue se entender. Eu estava com um dos embaixadores daquele país outro dia lá em Israel, um homem muito educado. Ele ficou conosco 2 dias e eu perguntei a ele: Senhor, você conhece o futuro de Israel? Você conhece o plano de Deus para Israel? Ele ficou pensando um tempo. Já tinha servido seu país em várias nações. Ele olhou para mim e disse: reverendo Swagger, eu não sei. Ele disse: nós não conseguimos resolver nem nossos problemas agora. Nós não sabemos. Só sabemos que quando nos envolvemos em um problema, algo está conosco. Sabemos disso. Quando estamos diante do tanque de guerra mais poderoso vindo direto da União Soviética, e estávamos no Líbano ocupado pela OLP e por assírios, e apontamos o nosso tanque de Israel para eles e explodimos tudo que estava ali. Não sabemos como aconteceu, mas algo estava conosco. Nenhum dos nossos pilotos que estavam ali tentando destruir o sistema de defesa do inimigo nos aviões caças tiveram êxito e não perdemos nenhum. Algo está conosco. O mundo olha para Israel, Estados Unidos olha para Israel, aquela pequena nação que se nega a morrer. É o relógio de Deus. Deus está dizendo: podem esses ossos viverem outra vez. Podem esses ossos viverem outra vez. Podem esses ossos viverem outra vez. E Deus vai fazer com que o plano dele se cumpra. Israel, Israel, Israel. Já está tudo armado para o mundo inteiro. Alguns de vocês, humanistas seculares, vocês acham que o humanismo, ou o socialismo, ou o comunismo é a onda do futuro? Eu tenho uma notícia para te dar. Vai estar enterrado em seu cemitério, assim como os dogmas ateístas do passado foram enterrados.
Alguns de vocês que tentam com toda a sua força remover Deus da forma de pensar da América, como um repórter me perguntou ontem e perguntou: será que devemos mesmo misturar religião com política? Eu fico tão cansado disso, eu fico enjoado disso. Deixa eu te falar, meu irmão, olha, não me importo com religião de forma alguma, mas a moralidade tem que se misturar na política. É melhor você misturar Deus na política, é melhor você colocar Deus no governo, é melhor você colocar Deus no Senado, é melhor você colocar Deus no Congresso, é melhor você colocar Deus nessa nação, porque a única coisa que vai nos fazer vencer é o Todo-Poderoso Deus. Se quisermos sobressair, temos que voltar com Deus para a sala de aula. Ouviu bem? Ouviu bem? A única coisa que vai fazer com que as drogas fiquem do sistema é colocar Deus de volta nas salas de aulas e os 10 mandamentos de volta na parede das nossas escolas. Volte para Deus, América. Volte para Deus, América. Humanismo secular, socialismo, comunismo, não é a onda do futuro. Alguns podem pensar que aquele gigante soviético vai dominar o mundo, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu tenho uma notícia para a União Soviética. Eu tenho uma notícia para o senhor Cherenkov. O futuro desse planeta não é o ateísmo comunista. O futuro desse planeta não é filosofia ateísta. O futuro desse planeta não é um planeta sem Deus. Eu quero que você saiba, esse planeta pertence a Deus. A Bíblia diz que a terra é do Senhor e a sua plenitude pertence a Deus. Pertence a Deus. Aleluia! A União Soviética pertence a Deus. E vai chegar um dia que aquele povo russo vai ser liberto quando Jesus Cristo voltar e as nações do mundo vão se prostrar aos seus pés e clamar santo. Pertence a Deus. Não tem como misturar religião com política. Escute aqui, é melhor você misturar algo na política. É melhor colocar Deus naquilo, para que mais uma vez Ele seja reverenciado, respeitado e amado, e as crianças em nossas escolas venham aprender algo para Ele, ao invés dessa mentira que eles vêm de macacos. Eu quero falar algo para vocês pertinhos aí. Já tem macaco demais aqui nessa terra com 2 pernas, você não precisa inventar outro. Eu tenho orgulho do que eu estou para dizer. O estado de Louisiana é o único estado nessa união que tem ali nas leis dos livros que os professores na escola pública, e é claro, eles podem ensinar essa mentira da evolução, mas eles também têm que ensinar o criacionismo ao mesmo tempo. E foi levado diante da Câmara de Deputados, há alguns dias atrás. Eu escrevi uma carta para todo o representante, todo senador ali. E eu disse: senhores, se vocês tirarem o criacionismo dos livros e só deixarem uma mentira de macacos para os nossos filhos, vocês vão responder para Deus. Vocês vão estar de pé diante de Deus.
Aqueles homens nem puderam dormir, aqueles homens não conseguiram comer, eles leram aquela carta e o Espírito Santo ungiu ela. Aleluia! Glória! E quando votaram, disseram: vamos continuar com Deus na sala de aula da escola pública do estado de Louisiana. E eu acredito que Deus vai se mover nessa nação americana, até que escola após escola, cidade após cidade, estado após estado, mais uma vez venha dizer: uma nação debaixo de Deus. E eu vou dizer mais uma coisa: você pode não gostar, você pode dizer: agora está se intrometendo no governo. Não estou me intrometendo no governo, eu estou me intrometendo na sua vida. Seu hipócrita, mentiroso, é com você que eu estou falando. Eu me assentei na galeria do Senado e eu vi alguns de vocês, senadores covardes. Vocês não têm coragem suficiente para mencionar Deus. Eu fiquei vendo vocês dando voltas e mencionando: temos que responder à Bíblia ou à Constituição. E eu quero responder à Constituição. Escute aqui, eu amo a Constituição, mas muito antes daquilo começar, esse livro já existia e esse livro vai continuar existindo. Eu assisti, eu fiquei sentado ali vendo, senador após senador dizendo: não, nossas crianças não podem abaixar a cabeça e orar em voz alta nas escolas públicas que nossos impostos construíram nesses Estados Unidos da América. Mas eu quero te dizer o que vai acontecer: há um novo vento soprando, Senhor. Senadores que votaram contra isso, com a ajuda e graça de Deus, nós vamos te substituir. Aleluia! A maioria de vocês não vão para a igreja faz tanto tempo que você não sabe que existem dezenas e dezenas de milhões de americanos que ainda acreditam nesse livro, que ainda acreditam em Deus, que ainda acreditam em justiça, que ainda acreditam em moralidade, que ainda acreditam em oração. Não tem vergonha de orar a Deus Todo-Poderoso, não tem vergonha de fazer com que as crianças deles orem a Deus e acreditam que essa é uma nação embaixo de Deus. Invisível, com liberdade e justiça para todos. Está chegando uma hora, se Jesus tardar, que mais uma vez um professor vai ser capaz de se levantar, ou um estudante, ou quem for, na arena da escola pública desse país, e eles vão poder abaixar a cabeça e em voz alta dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre, amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia!
E eu quero dizer exatamente o que eu disse ontem à noite. Não estou dizendo isso em um lugar subdesenvolvido dos Estados Unidos. Eu estou dizendo na Big Apple, em Nova York, na estação central, no Madison Square Garden, a encruzilhada do mundo. Aleluia. Antes dessa tempestade chegar, antes da tempestade chegar, nossos filhos que foram criados, uma geração que não conhece a Deus, vão aprender que existe um Deus. Vão aprender que Ele tem um Filho chamado Jesus Cristo. Vão aprender que o Filho dele veio do céu. Glória! Que Ele viveu uma vida santa e pura por 33 anos e meio. E Ele morreu em uma cruz chamada Calvário. E Ele derramou seu sangue pelos nossos pecados. E ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E vamos fazer outra coisa aqui também. Vamos limpar os correios dessa nação. Ninguém mais vai ser capaz de enviar essa sujeira, essa podridão da pornografia através do correio dos Estados Unidos, que é pago pelo dinheiro do imposto dos americanos. Estamos cansados dessa sujeira, estamos cansados dessa podridão toda aí. Algumas coisas boas têm sido feitas. Uma farmácia chamada Eckerd, uma das maiores da nação, disse: não vamos mais carregar pornografia. Não vamos mais. Aleluia. Playboy, Penthouse, Hustler, fora. Glória a Deus pelos chefes ali na drogaria Eckerd. Vocês têm coragem, vocês têm uma espinha dorsal. A drogaria Rite Aid, a maior drogaria nos Estados Unidos da América, com 1.400 lojas, removeu a Hustler das suas prateleiras. E em breve eles vão remover as outras também. As mercearias Go Foil disseram que não querem mais pornografia. Shop & Go também disse que não quer mais. A Penn Supreme Groceries também disse não. A Mighty Mart também disse não. Mas a maior rede de mercearias do mundo, 7-Eleven, propriedade da corporação Southland, com 10 mil lojas, o maior distribuidor da Playboy, Penthouse, vendendo mais literatura pornográfica do que qualquer outra loja no país, diz que não vai remover essas revistas da prateleira porque faz dinheiro demais para eles. Olha, escute aqui, pessoal da televisão, eu não posso dizer aonde comprar seu negócio. Compra onde você quiser, o problema é seu. Mas se você não gosta do que eu acabei de dizer, glória, glória. Eu te disse ontem à noite, antes de vir a tempestade, eu acredito que Deus vai enviar um avivamento. Deus vai enviar um avivamento, Espírito Santo, nessa nação e no mundo inteiro. Eu creio. E eu sei, alguns de vocês, advogados, estão me assistindo agora. Dizendo: a gente pega ele, bem? Eu não volto atrás. Aleluia, glória.
Acredito que a América se cansou da permissividade, da sujeira e da podridão. Acredito que você está cansado de uma bolha sem sentido que eles chamam de arte, pendurar de cabeça para baixo em uma parede. Eu acredito que você está cansado disso. Muito bem, agora eu vou parar por alguns instantes. Eles não acreditaram em Noé. Hoje em dia temos uma vantagem, temos mais ou menos 4.400 anos de profetas e sacerdotes e pregadores de justiça. Temos uma vantagem. Mas Noé foi tirado do dilúvio. Jesus também disse, assim como foi nos dias de Ló. O anjo disse a Ló e sua família: eu não posso fazer nada até você sair daí. Depois ele destruiu Sodoma e Gomorra. Eu acredito que, se você acreditar em Deus, Jesus vai te levar para casa antes do dilúvio vir, antes da tempestade vir. Eu creio. A única forma de escapar da tempestade vindoura é entregar seu coração para Jesus Cristo. Não há outra saída, não há outro abrigo, não há outra proteção. E o tempo está quase acabando. Não temos muito tempo de sobra. Senhor, você nos ouviu pregando e falando disso. A sua esposa tem orado por você e chorado por você. E a trombeta vai tocar em breve. Aleluia. Os anjos estão trabalhando agora, nos preparando para nos tirar de Sodoma e Gomorra. Eu creio nisso. E se você não está salvo, você vai ser deixado para passar pela tempestade. Filhos, seus pais têm tentado falar com você, já oraram, já choraram, já clamaram. E você disse: não, eu quero escutar rock, eu quero aquilo outro. A trombeta vai tocar. Seus pais vão embora e você vai ser deixado aqui para passar pela tempestade. A única saída é estar preparado. O tempo já está acabando, a porta está quase fechada. Há algum tempo atrás, eu e o meu pai tínhamos acabado de entrar em casa. O telefone estava tocando quando entramos. O médico disse: Reverendo Swagger, seu pai, falando com meu pai, seu pai tem piorado muito. Tínhamos acabado de sair do hospital, acabado de sair. E ele disse: se você quiser vê-lo vivo, você tem que voltar rápido para cá. Ele está indo embora. Nós dois voltamos para o carro e dirigimos rapidamente até o hospital. Entramos ali e eu senti em meu coração que era o fim. Eu amava o meu avô. Eu amava ele mais do que palavras podem expressar aqui. Ele era como se fosse meu segundo pai. Quando eu tinha esse tamanho, eu subia no colo dele. Todo o dinheirinho que eu tinha na minha vida, quando eu era criança, foi ele que tinha me dado. Ele tinha uma personalidade feliz, muito carismática. Mas ele não queria viver para Jesus. Minha avó era a mulher de Deus mais forte que eu já conheci, mas o meu avô não queria viver para Jesus. Ele tinha um bom coração, ele tentava de tudo, ele tentava e ele chorava, mas ele retrocedia, e ele retrocedia, e ele retrocedia.
Ele tinha 76 anos de idade, estava morrendo. Enquanto eu corria naquelas escadas do hospital, o Espírito Santo disse: ande rápido, rápido, já é quase o fim. E o médico estava de pé no corredor com as enfermeiras. E ele disse: você pode entrar, ele está em um balão de oxigênio. E eu virei para o médico e disse: eu posso remover aquele balão por alguns instantes? E ele disse: não tem problema, vamos remover o balão. Removeram o balão e eu cheguei até o meu avô ao lado da cama dele. O cabelo dele estava branquinho, era tão lindo, prateado, brilhava. E ele estava com a cabeça no travesseiro. E o médico disse: ele está paralisado. Nós não sabemos se ele pode te entender ou se ele sabe que tem alguém aqui com ele. Mas você pode tentar. Ele saiu dali, fechou a porta. E se eu já orei na minha vida, foi naquele momento. Eu peguei as mãos frias do meu avô e disse: vovô, está quase no fim. Não temos mais tempo. A porta está fechando. A última página no livro está virando. Dessa vez não tem volta. E vô, quando eu chegar lá e o senhor não estiver lá, o céu não vai bem ser tão precioso. E eu disse: agora eu vou orar pelo Senhor. Eu não sei se você pode me ouvir, pois o médico disse que pode ser que não tenha como. Mas eu pedi a Deus para abrir sua mente. Não houve movimento. Não houve nem um piscar de olhos. E eu abaixei a cabeça pela última vez e disse: Deus, entregue ele a mim. Afaste a morte daqui por mais um minuto. E toque esse derrame e traga-o de volta. E eu orei e disse: vô, é sua última chance. Se você me ouviu e endireitou sua vida com Deus, aperte a minha mão. Aperte a minha mão. E diante de Deus e todos os santos anjos, eu senti aquela mão começar a me apertar. Olhei para cima e tinha 2 lágrimas rolando no seu rosto. Eu sei que ele está lá. Eu sei que ele está lá, eu sei. A porta está quase fechada nessa noite. É quase o fim. Deus está dizendo: entre, ande rápido, entre, a tempestade está por vir. É quase o fim. Ande rápido, ande rápido. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu peço que o seu Espírito venha nessa noite sobre esse auditório aqui em Nova York. Eu peço, ó Deus, que o poder convencedor do Espírito Santo venha sobre as vidas e os corações de muitos aqui. Traga-os para casa antes que seja tarde demais. Eles têm que se endireitar com o Senhor. Uma tempestade está por vir. Eles têm que dizer sim para Jesus Cristo. A tempestade está vindo.
de cabeças baixas e olhos fechados. Eu não sei se alguém aqui nesse auditório realmente não tem Cristo, não tem Deus. E eu quero que todos orem em voz baixa. Todos aqui orem, por favor. Eu preciso de suas orações. Acredite em Deus comigo. Nesse instante, Deus está falando ao seu coração. O arrebatamento que eu mencionei brevemente pode acontecer nessa noite. É possível. Essa é a única rota de escape para fugir dessa tempestade que virá. E eu quero te fazer uma pergunta: você está pronto para encontrar a Deus? Seu chamado, sua eleição é certa? Você conhece Jesus, Ele é o único caminho, não existe outro. Quantos aqui hoje podem dizer: Jimmy Swaggart, eu não estou pronto? Vou ser aberto e sincero com você, Jimmy Swaggart, eu estou na direção errada, preciso me converter, preciso de ajuda, de oração. Quantos aqui hoje podem levantar a mão? Ore por mim. Eu não vou te envergonhar, não quero saber quem você é, marido, mulher, filho, filha, quem for, levante sua mão, aqui embaixo por favor, levante a mão, eu preciso de oração e não estou vivendo bem. Nas arquibancadas, até lá no topo, levante bem alto, eu preciso de oração, por favor ore por mim, eu sei que uma tempestade está por vir, algo está acontecendo nesse mundo e eu sei que Jesus é a única resposta. Levante sua mão até lá atrás, nas arquibancadas, até lá atrás, eu estou vendo sua mão, obrigado. Continue levantando a mão, obrigado, continue levantando a mão, muito obrigado. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor, todos de pé, por favor, se levante. Eu quero pedir ao Thomas, o Johnny e as meninas para cantarem. Enquanto eles cantam, eu quero que todos vocês que estão nesse lugar, que levantaram as mãos desde lá de cima, nos 4 cantos desse coliseu, eu quero que você venha e fique de pé aqui na frente. Ande rápido, a porta está quase fechando, o tempo está acabando, esse é o fim, e eu quero que você venha enquanto eles cantam. With me, sing it, Thomas, sing it. I see a crimson stream of blood. A crimson stream of blood. It flows from Sing it again. I see a crimson stream of blood. I see that crimson stream of precious blood. It flows from Calvary. We better hurry and get in. The storm is coming. The storm is
is coming. We better hurry and get in. The storm is coming. The storm is coming. We better get in. We better get in. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Vocês pela televisão, eu quero que vocês olhem para mim também. Eu acho que todos vocês de pé aqui sabem em seu coração que o que eu estou tentando dizer a você, você sente em seu espírito que algo está para acontecer. Você mesmo sente que uma tempestade está por vir. E você não entende todas as coisas, e para ser sincero, eu também não entendo. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nessa noite você disse, e você pela televisão acredito que disse a mesma coisa. Não queremos passar por essa tempestade. E acreditamos que Jesus Cristo é a única resposta e o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem até o Pai a não ser através de mim. Agora, você deve aceitá-lo. Você pode se juntar à organização do Jimmy Swagger, à igreja do Jimmy Swagger, ou uma igreja pastoreada por esses homens aqui, mas não ia te valer de nada. Mas eu estou levando você diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, eu vou fazer a oração do arrependimento e eu quero que você ore comigo. Escute aqui, você está vindo para Jesus e quando você entrega o seu coração a Ele, Ele espera que você diga, rapazes, eu não aposto mais. Eu não perco mais meu tempo com bilhete de loteria. Eu não bebo mais cerveja. Eu não bebo mais vinho, eu não fumo mais maconha, eu não conto mais piada suja, não faço isso mais. E você pode dizer, Jimmy Swagger, você quer dizer que eu tenho que fazer todas essas coisas? Não é tanto que você tem que fazer isso, mas na verdade, esse osso que você está segurando a ele, que não tem carne nenhuma, joga ele fora e ele vai substituir com um pedaço de picanha. Aleluia! O que Ele vai te dar vai ser vida eterna e um preenchimento na sua vida. Alguns de vocês aqui vão a noite inteira para tudo que é tipo de bar e quando ele se fecha você ainda vai atrás de um outro e continua sem saber o que é satisfação. Mas nessa noite você veio para o lugar certo. Aleluia! Agora vamos orar. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Eu quero que centenas e centenas e centenas de pessoas que amam a Deus orem comigo agora, creem em Deus. E vamos orar. E acredite com todo o seu coração, querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe todos os meus pecados. Me dê um novo coração. Me dê uma nova vida. Eu seguirei o Senhor com o meu melhor, de acordo com Tua santa palavra. Romanos capítulo 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Através do seu sangue precioso, estou limpo. Eu acredito que Ele é o Filho de Deus. Eu creio que Ele vive. Nesse instante, eu aceito a Ele como meu Salvador e meu Redentor. E eu creio que sou lavado, estou limpo, estou transformado, eu estou salvo. Louvado seja Deus. Senhor.